Antártida. Um continente inteiro escondido sob gelo, vento e silêncio. Nenhuma cidade, nenhuma estrada, nenhum país. Apenas um deserto branco que guarda cerca de 90% do gelo do planeta e quase 70% de toda a água doce da Terra. À primeira vista parece só isso: gelo, neve, rocha e nada mais. Mas, e se eu te disser que essa é só a superfície? Por baixo dessa camada congelada existe um mundo oculto. Montanhas enterradas, lagos secretos, cavernas aquecidas por vulcões e até sinais de vida onde, teoricamente, nada deveria existir. Fragmentos de meteoritos repousam intactos no gelo. Fósseis tropicais revelam que esse lugar já foi verde. E, em um canto remoto, uma cachoeira que parece sangrar escorre lentamente do coração do continente. Em meio a tudo isso, um fantasma do passado ressurgiu do fundo do mar de Weddell. O navio Endurance, desaparecido por mais de um século, preservado como se o tempo ali tivesse congelado junto com o gelo. Mas, e se tudo isso ainda for pouco? E se o que conhecemos da Antártida for só a ponta de algo muito maior? O que mais pode estar escondido sob quilômetros de gelo? Hoje, nós vamos descer e explorar os mistérios sob o gelo da Antártida, o continente mais misterioso do planeta. Número 1. Terra extremamente desconhecida. No extremo sul do planeta, longe de qualquer grande cidade, cercada por mares violentos e ventos brutais, existe uma massa de terra que quase nunca entra na nossa imaginação diária: a Antártida. Ela é tão fora da nossa realidade que muita gente não faz a menor ideia do seu tamanho real. A Antártida é maior do que a Europa, maior do que a Austrália. Em extensão territorial, só perde para a Ásia, a América do Norte e a América do Sul. Isso faz dela o quinto maior continente da Terra. E, ao mesmo tempo, o menos conhecido de todos. É também o lugar mais frio do planeta. No inverno, as temperaturas podem cair abaixo de 80 degrees Celsius. No verão, perto da costa, os termômetros até se aproximam de zero, mas o vento cortante e o ar seco mantêm a sensação de frio extremo. E aqui vem a primeira contradição. Mesmo coberta de gelo, a Antártida é o deserto mais seco da Terra. Regiões como os vales secos de McMurdo não recebem quase nenhuma precipitação há mais de 2 milhões de anos. Nada de chuva. Pouquíssima neve recente. O ar ali é tão árido quanto em um deserto de areia. Mesmo assim, fenômenos únicos acontecem. Um deles é o rio Onyx, o maior rio da Antártida. Ele não existe o ano inteiro. Aparece só por algumas semanas no verão antártico, quando o derretimento parcial das geleiras gera fluxo suficiente de água. Depois, ele simplesmente desaparece de novo. Outro fenômeno marcante são os dias e noites polares. Durante o verão, o sol pode ficar mais de 4 meses sem se pôr. Durante o inverno, ele some por um período parecido. Imagine viver em um lugar onde o dia dura meses e a noite também. Quase toda a Antártida está coberta por gelo. Cerca de 98% da superfície está soterrada sob uma camada que, em média, ultrapassa 2.000 metros de espessura. Esse gelo guarda cerca de 90% do gelo do planeta e aproximadamente 70% de toda a água doce da Terra. Se tudo isso derretesse, o nível dos oceanos subiria mais de 60 metros, apagando litorais e cidades inteiras do mapa. Curiosamente, a Antártida só foi reconhecida como continente no século XIX. Antes, era apenas uma teoria. A Terra Australis incógnita, a Terra Austral desconhecida, que os antigos imaginavam existir no sul. Navegadores como James Cook chegaram perto, mas nunca conseguiram tocar o continente. Foram expedições russas e britânicas, no início de 1800, que finalmente confirmaram. Havia um continente inteiro escondido sob o gelo. E ele é diferente de todos os outros por um motivo simples. A Antártida não pertence oficialmente a nenhum país. Não tem governo, não tem capital, não tem moeda. Mesmo assim, possui um código telefônico próprio
e até um domínio de internet exclusivo. Por estar em torno do Polo Sul, a ideia de fuso horário ali praticamente não se aplica. Cada estação de pesquisa escolhe o horário que faz mais sentido, o da capital de origem, o da base de apoio ou outro que facilite a logística. Nesse imenso vazio gelado, entre 1.000 e 4.000 pessoas vivem temporariamente em bases científicas ao longo do ano. Não são moradores fixos, mas um revezamento constante de pesquisadores e equipes de apoio. A presença humana é pequena em número, mas gigantesca em conhecimento. A Antártida é um enorme laboratório a céu aberto, onde o gelo guarda registros do clima de centenas de milhares de anos. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se a superfície já é tão extrema e tão cheia de segredos, o que será que existe debaixo de todo esse gelo? Número 2. O que está debaixo do gelo? O que enxergamos da Antártida é só a capa. Por baixo existe um continente completo, com montanhas, vales, cânions, lagos e talvez até ecossistemas inteiros que nunca viram a luz do sol. Em 1958, cientistas descobriram algo impressionante. Utilizando sondagens de radar, eles encontraram uma cordilheira gigantesca completamente enterrada sob o gelo da Antártida Oriental, a Cordilheira Gamburtsev. Seus picos chegam a mais de 3,0 metros de altitude, comparáveis aos Alpes. Mas ninguém a vê. Ela está totalmente escondida por quilômetros de gelo. E o mistério não é só sua existência. Ninguém sabe ao certo como ela se formou, nem por que está tão bem preservada. Não muito longe, outro segredo apareceu. Sob a geleira Denman, existe um abismo com mais de 3.500 metros de profundidade. É o cânion mais profundo da superfície terrestre, desconsiderando as áreas cobertas pelos oceanos. Mais profundo do que o Grand Canyon. Esse abismo preocupa cientistas, porque está ligado à dinâmica do derretimento das geleiras. Se certas partes colapsarem, podem acelerar o aumento do nível do mar em escala global. Mas debaixo do gelo não há apenas rocha. Há água, muita água. Hoje já são mais de 670 lagos subglaciais catalogados. Lagos inteiros, escondidos sob quilômetros de gelo, onde a água permanece líquida graças à pressão enorme e ao calor vindo do interior da Terra. O mais famoso é o Lago Vostok. Isolado do resto do planeta há mais de 15 milhões de anos, ele é como um aquário secreto, onde a vida, se existir, evoluiu sozinha, sem contato com o mundo de fora. Quando amostras foram finalmente coletadas, foram encontrados sinais de vida microbiana com características diferentes de qualquer bactéria conhecida. Além desses lagos, há rios subterrâneos. Eles correm lentamente, ligando um lago ao outro, transportando sedimentos, nutrientes e talvez organismos vivos através das profundezas geladas. Como se existisse uma rede de veias líquidas por baixo da pele congelada do continente. No Monte Erebus, o vulcão ativo mais ao sul do planeta, o calor da Terra esculpiu cavernas dentro do gelo. Do lado de fora, frio extremo. Lá dentro, temperaturas que podem chegar a 25 °C positivos. Esse contraste é tão grande que pesquisadores acreditam que essas cavernas podem abrigar formas de vida desconhecidas, adaptadas à escuridão e ao calor subterrâneo. No fim da década de 1950, outra anomalia foi detectada na Antártida Oriental. Uma gigantesca anomalia gravitacional, provavelmente causada por uma cratera de impacto com mais de 480 quilômetros de diâmetro. Alguns cientistas acreditam que esse impacto possa ter contribuído para uma grande extinção em massa que ocorreu há mais de 250 milhões de anos, eliminando cerca de 90% das espécies do planeta. Montanhas ocultas, abismos profundos, lagos secretos, cavernas aquecidas, crateras enterradas. Será que a Antártida guarda apenas rochas e gelo? Ou será que esconde também os registros mais antigos e importantes da história da vida na Terra? Número 3. O mundo perdido da Antártida. É difícil olhar hoje para aquele manto branco infinito
e imaginar que ali já existiram florestas. Mas as evidências geológicas contam outra história. Há cerca de 90 milhões de anos, durante o período Cretáceo, a Antártida ficava mais próxima do Equador e tinha um clima quente e úmido. Pesquisas identificaram fragmentos de raízes, pólen e folhas fossilizadas sob o gelo. Esses vestígios indicam florestas densas e exuberantes, parecidas com as florestas tropicais de hoje. Nesse cenário verde, viviam criaturas impressionantes. Fósseis de dinossauros encontrados nas bordas do continente mostram que répteis gigantes caminhavam por essas terras que agora estão congeladas. E não eram só dinossauros. Foram encontrados fósseis de aves gigantes com dentes, conhecidas como pelagornitídeos. Essas aves dominavam os céus do sul, com envergaduras de até 7 metros e dentes ósseos em forma de serra, fazendo delas predadoras assustadoras dos mares do passado. Hoje, tudo parece inóspito, mas a Antártida ainda guarda vida. Sob certas camadas de gelo, há comunidades de fitoplâncton microscópico que realizam fotossíntese com pouquíssima luz. Eles sobrevivem no limite do possível e ajudam a sustentar o ecossistema marinho. Mais surpreendente ainda são as bactérias que não precisam de luz nem de matéria orgânica tradicional. Elas sobrevivem usando gases da atmosfera, como o hidrogênio e monóxido de carbono. Formas de vida capazes de existir em ambientes extremamente frios, pobres em nutrientes e quase sem energia solar. Se isso é possível aqui, por que não em outros planetas ou luas geladas do sistema solar? Entre as criaturas mais curiosas, já catalogadas nas águas antárticas, estrela do mar de pena-morango, com visual exótico, braços longos e finos, e uma coloração vibrante, vivendo nas águas frias próximas ao fundo do mar. Outro detalhe: cerca de 2/3 de todos os meteoritos encontrados no planeta foram achados na Antártida. O gelo branco funciona como um contraste perfeito. Qualquer rocha escura vinda do espaço se destaca com facilidade, e o movimento lento das geleiras acaba concentrando esses meteoritos em certas áreas, como se o continente estivesse coletando fragmentos do cosmos ao longo dos milênios. E então, tem um dos fenômenos mais enigmáticos de todos: as cachoeiras de sangue. Na geleira Taylor, uma queda d'água vermelha escorre sobre o gelo branco. Por muito tempo, pensou-se em sangue, algas exóticas, mistérios inexplicáveis. Hoje sabemos que a água vem de um lago subterrâneo extremamente salgado e rico em ferro. Quando essa água entra em contato com o ar, o ferro oxida e ganha essa cor vermelha intensa. O mais fascinante é que esse lago abriga micro-organismos que vivem sem luz, em um ambiente frio, salgado e quase sem oxigênio. Um cenário perfeito para estudos de astrobiologia, porque lembra ambientes que podem existir em luas geladas de outros planetas. A Antártida, então, não é só um deserto de gelo, é uma cápsula do tempo e um laboratório vivo de possibilidades futuras. Número 4. Geopolítica congelada. À primeira vista, a Antártida parece estar fora dos conflitos humanos, sem cidades, sem exércitos, sem fronteiras visíveis. Mas, por trás dessa aparência neutra, existe um jogo silencioso de interesses. Desde 1959, o continente é regido pelo Tratado da Antártida, assinado inicialmente por 12 países. Esse tratado diz que toda a região ao sul do paralelo 60 deve ser usada apenas para fins pacíficos e científicos. Nada de bases militares ofensivas, nada de testes de armas, nada de exploração comercial de minérios, petróleo ou gás. Na teoria, a Antártida pertence a toda a humanidade. Na prática, a história é mais complicada. O tratado tem uma cláusula de revisão marcada para 2048. Até lá, o que vemos é uma presença cada vez maior de vários países, ampliando estações, investindo em logística e reforçando sua capacidade de operar no continente. Relatórios indicam a possibilidade de um campo de petróleo gigante no Mar de Weddell, com reservas estimadas em centenas de bilhões de barris.
talvez mais do que o dobro das reservas da Arábia Saudita. Além disso, acredita-se que haja grandes depósitos de gás natural, carvão e minérios de terras raras sob o gelo, essenciais para baterias, painéis solares, carros elétricos e tecnologias modernas. Em um mundo em transição energética, isso transforma a Antártida em uma potencial fronteira estratégica do futuro. O Reino Unido e a Argentina mantêm disputas históricas por territórios próximos, como as Ilhas Falkland ou Malvinas, o que influencia suas reivindicações na região antártica. A China investe pesado em novas bases e infraestrutura. Os Estados Unidos mantêm a maior presença científica. A Rússia realiza pesquisas geológicas profundas que muitos suspeitam ter interesses além da ciência. No centro de tudo está o Oceano Antártico, que circunda o continente, ajuda a absorver parte do dióxido de carbono da atmosfera e regula correntes oceânicas que influenciam o clima global. À medida que o gelo costeiro recua, novas rotas marítimas se abrem, encurtando caminhos entre continentes e aumentando ainda mais o interesse econômico. E aí surge a pergunta incômoda. Quando o gelo recuar o suficiente para tornar lucrativa a extração de recursos, o que vai falar mais alto? A preservação ou a corrida por riquezas escondidas sob o gelo?